nossa aulinha, começo de aula de ligações químicas. Vamos falar um pouquinho da teoria do octeto e de como identificar essas ligações químicas. Primeiro passo, resumindo tudo que está aí, a ligação química ocorre porque os átomos buscam a estabilidade, eles querem ficar igual aos gases nobres próximos a eles, tá? Eles querem ficar estáveis. Quem está próximo do hélio quer ficar igual ao hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Já os outros elementos, em sua maioria, têm 8 elétrons. Eles querem ficar com 8 elétrons, assim como os outros gases nobres. Tá? A ideia é a seguinte: o átomo ele precisa fazer essas ligações para se tornar estável. Sabendo disso, que a maioria dos átomos fica estável com 8 elétrons na camada de valência, criou-se esta teoria, a teoria do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando, após ter se ligado a outro átomo, adquire configuração eletrônica de gás nobre, ou seja, fica com 8 elétrons na camada de valência, e alguns poucos com 2 elétrons na camada de valência para se assemelhar ao hélio. Então, teoria do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando, após ter se ligado a outro átomo, adquire configuração eletrônica de um gás nobre. Verificamos assim que a ligação química une os átomos por meio de suas camadas mais externas. Então, as ligações químicas ocorrem através da camada de valência. Tá? Valência também é conhecido como a capacidade de combinação dos átomos. Então, o carbono ele consegue fazer 4 ligações, então ele tem valência 4. Ok? Aqui eu tenho uma tabela periódica. Em relação à valência, os átomos podem ser classificados como monovalentes, bivalentes, trivalentes ou polivalentes. Tá? Se ele faz apenas uma ligação, monovalente. Se ele faz 2 ligações, ele é bivalente e assim por diante. A eletronegatividade, que nós já estudamos, é uma das propriedades periódicas que mais vai nos auxiliar nas ligações químicas. Outro ponto importante é que a teoria do octeto é seguida por muitos elementos, porém alguns se estabilizam com um número de elétrons sem atingir o octeto. Nós chamamos isso de exceção à regra do octeto. Então, para se estabilizar, os átomos precisam se ligar. A gente viu isso. Eles querem ficar igual os gases nobres próximos a ele. E nós temos 3 formas desses átomos se ligar. Tá? Eles podem se ligar se eles forem através de uma ligação covalente. Tá? Eles podem se ligar através de uma ligação metálica ou uma ligação iônica. Eu tenho exemplos aí para vocês entenderem e perceberem ligações. As ligações normais, tá? Covalentes normais ou covalentes dativas, nós temos como exemplo aqui o gás carbônico, a água. Ligação metálica, nós temos como exemplo as ligas de ouro, tá? Amálgama. Esse amálgama é a obturação de dente mais antiga. Hoje em dia a gente usa resina. Mas se você olhar na boca do papai, da mamãe, com certeza, tá? É mais provável você achar essas obturações de amálgama. Ligação iônica, eu tenho aqui o cloreto de cobre, tá? E o sal de cozinha. Então, são exemplos de compostos covalentes, compostos metálicos e compostos iônicos. É interessante eu conseguir dividir essas ligações, conseguir identificar essas ligações. A ligação iônica ela ocorre quando eu tenho um metal ligado a um ametal ou um metal ligado ao hidrogênio. Tá? É possível identificar a ligação iônica também quando você percebe que um átomo consegue doar um elétron e o outro consegue receber esse elétron. Então, quando há troca de elétrons, a ligação é iônica. Tá? O termo iônica pode e é mais comum aparecer, porém, existem outros sinônimos para a ligação iônica, que é a ligação eletrovalente ou heteropolar. Tá? A condição para que ocorra uma ligação iônica é que exista uma grande diferença de eletronegatividade entre os átomos, por isso um metal e um ametal. Os metais tendem a doar elétrons e os ametais tendem a receber esse elétron.
metal mais A metal. Os metais, para quem não lembra, possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Em uma ligação química, os metais tendem a doar esses elétrons, tá? Então, esses 3 elétrons, 2 ou 1 elétron na camada de valência, ele prefere doar e se transformar em um cátion. Já os ametais, eles possuem 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Esses elétrons, tá? Eles não são doados. Na verdade, nós fazemos ligações e recebe elétrons esse ametal, tá? Recebe quanto? O suficiente para ficar estável com 8. Então, um elemento, um ametal com 7 elétrons na camada de valência, ele prefere ganhar 1 elétron para ficar com 8. Quem tem 5 elétrons na camada de valência prefere ganhar 3 para ficar com 8, sempre buscando ficar estável, tá? Ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ocorre, portanto, uma transferência efetiva de elétrons, tá? O metal perde e o ametal ganha. Aqui ficam os ametais e aqui ficam os metais mais comuns que aparecem nas ligações iônicas. Esse meio e à direita nós temos os gases nobres, tá? Em cinza e em verde, são os metais de transição. Aparecem nas ligações iônicas os metais de transição? Aparecem, mas em menor quantidade. Já os gases nobres não aparecem nas ligações químicas, pois já estão estáveis. Não precisam fazer as ligações para se estabilizar, pois já estão estáveis. Peguei o exemplo aqui, ó, do cálcio. Ele é um metal, né? Ele prefere perder os elétrons. Se você olhar o cálcio, ele está na família 2A, portanto tem 2 elétrons na camada de valência. Ele perde esses 2 elétrons, virando o cálcio 2+. O cátion bivalente, cálcio. Agora eu pego o bromo como exemplo. O bromo está na família 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele prefere ganhar um elétron, se transformando no ânion Br-, tá? Ou brometo. Agora nós temos um cátion e um ânion, ou seja, nós temos íons. E é daí que vem o nome ligação iônica, porque é a ligação que ocorre entre íons. Vamos lá. Eu peguei o sódio. O sódio está aqui, ó. Tá? Fiz a distribuição eletrônica dele, descobri que ele tem um elétron na camada de valência, portanto ele prefere perder um elétron. O alumínio. O alumínio está aqui, ó. Família 3A, grupo 13. Tem 3 elétrons na camada de valência. Para ficar estável, ele prefere perder esses 3, virando alumínio 3+. O magnésio. Vamos ver se a gente consegue achar uma lógica nisso. Ó, quem está na família 1A perde 1, vira o cátion mais. Quem está na família 3A perde 3 e vira o cátion 3+. Se está na família 2A, vai virar o cátion 2+. O potássio está na família 1A, vai virar o potássio mais. Então, apenas olhando para a tabela periódica, eu já consigo descobrir qual que é a carga do meu metal. Não preciso nem mais fazer a distribuição eletrônica. Então, recapitulando, família 1A vira o cátion mais 1, família 2A vira o cátion mais 2, família 3A vira o cátion mais 3. Agora, os ametais. Olha o oxigênio. O oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência. O flúor tem 7, o nitrogênio tem 5, o enxofre tem 6 e o iodo tem 7. Lembrando que eles ficam estáveis com 8, e se eles são ametais, eles preferem ganhar. Então, vou fazer com o nitrogênio agora. Tá? O nitrogênio, ele tem 5 na camada de valência. Tá? Se o nitrogênio tem 5 na camada de valência, ele quer ganhar 3. Tá? Então ele fica nitrogênio 3-. Vamos recapitular tudo? Então, ó, família 1A, metal mais 1. Família 2A, metal mais 2. Família 3A, metal mais 3. Agora, o ametal. Se tem 4 na camada de valência, ele quer ganhar 4. Então fica A 4-, o ametal 4-. Se está na família 5A, quer ganhar 3, portanto 3-. Está na família 6, quer ganhar 2, portanto 2-.
para a família 7, quer ganhar 1 para ficar com 8, então menos 1. Se você conseguir guardar essas informações, tá, você vai ganhar muito tempo no vestibular. Tá? Vocês viram que tem uma lógica nisso. Se tem 1, 2 e 3, prefere perder. Então se ele perde 1, fica mais 1, perde 2, fica mais 2, perde 3, fica mais 3. Aqui eles querem ganhar. Ganhar quanto? Ficar com 8. Se tem 4, ganha 4, fica com 8. Se tem 5, ganha 3, fica com 8. Se tem 6, ganha 2, fica com 8. Se tem 7, ganha 1, fica com 8. Vamos lá. O lítio tá na família 1A, portanto lítio mais 1. Estrôncio está na família 2A, portanto estrôncio mais 2. Bário, fala aí para mim. Família 2A, bário mais 2. Bromo está na família 7A, se tem 7, para ficar estável ganha 1. Então Br menos. Selênio está na família 6A, então quer ficar com 8 e quer ganhar 2. Selênio 2 menos. Fósforo está na família 5A, quer ficar com 8, se tem 5 ele ganha 3. Fósforo 3 menos. O alumínio está na família 3A, se ele tem 3 ele prefere perder, perde os 3, alumínio 3 mais. Oxigênio, família 6A, se tem 6 quer ficar com 8 ganha 2, então oxigênio 2 menos. Perceberam, então, que é fácil de identificar qual é a carga que o átomo adquire. Uma vez que você conhece a tabela periódica, fica fácil. A maioria dos exercícios de vestibular traz para você uma tabela periódica, bom? Nem que for preto e branco, o vestibular tende a trazer a tabelinha periódica para você. Aconselho vocês, então, ao invés de fazer distribuição eletrônica, já guardar, tá, a carga que eles adquirem, facilitando, então, a resolução de exercícios referentes a ligações químicas. Ó. Prevendo a fórmula de um composto iônico. Para escrever a fórmula de um composto iônico, devemos seguir estes passos. Escrever o símbolo dos íons. O íon positivo, o cátion, tá? Ele vem na frente, o íon negativo vem depois, à direita. Então, primeiro vem o cátion, 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 depois o ânion, o ânion, o ânion. Esse é o nosso exemplo. Cátion e ânion. Primeiro vem o cátion, 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 depois o ânion, o ânion, o ânion. Vou pegar como exemplo o cálcio e o bromo. Escrevo lá, cálcio e bromo. Segui a primeira regrinha. Segunda regrinha, vem na frente o positivo, depois o negativo. Terceira regrinha, a eletrovalência do íon deverá ser representada como índice, ou seja, o número de cima tem que ir para baixo. Fazendo isso, ó. Então esse 2 ele vai descer e ficar do lado do bromo. E aquele número 1 que estaria do lado do Br-, ele vai para frente do cálcio. Porém, tá, foi admitido pelos químicos não colocar esse númerozinho 1. Então quando for 1 não precisa colocar. Portanto, a fórmula do composto CaBr2. Ficou bem claro? A gente chama de regra do escorrega. Primeiro vem o cátion, 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 depois o ânion, o ânion, o ânion, e a carga o que fazer? A carga tem que inverter. Se você guardar isso, você consegue resolver os exercícios. Acha o cátion, acha o cátion vem na frente, o ânion vem depois, inverte as cargas, você tem a fórmula do composto iônico. Fórmula CaBr2. Em geral, o índice 1 não é escrito. A regra geral da formulação do composto iônico. Tá? Então, cátion vem na frente, depois o ânion e a carga, tá? A carga do cátion, a carga do ânion se transforma nos seus índices. Tá? Vamos lá, tem a tabela periódica, vamos pegar sempre de 2 em 2 e achar a fórmula do composto iônico. Cálcio e nitrogênio. Segue a regrinha. O cálcio é o 2+, nitrogênio 3-. Primeiro vem o cátion, depois o ânion. Faz a regra de escorrega. Ca3N2. Nitreto de cálcio. Pegar de novo, ó. Vou pegar agora o sódio
e o bromo. Primeiro vem o cátion, depois o ânion. Faço a regra de escorrega. Forma Na1Br1. Quando for 1, não precisa colocar, então fica só NaBr. Vou pegar outro aqui, ó, o alumínio e o cloro. O alumínio é o 3+, o cloro é o menos. Faz a regra de escorrega. Beleza. Al1Cl3. O 1 não precisa colocar, AlCl3. Vamos lá. Agora, ó, alumínio e oxigênio. Alumínio e oxigênio. Primeiro vem o cátion, depois o ânion. Faz a regra de escorrega. Al2O3. Vou pegar mais agora, ó, magnésio e o oxigênio. Magnésio e oxigênio. Primeiro vem o cátion, o ânion. Faz a regra de escorrega. Mg2O2. E aí vem a observação. Toda vez que for possível simplificar, ou seja, dividir esses índices pelo mesmo número, você faça isso. É sua obrigação. Sempre que for possível dividir, é sua obrigação dividir, simplificar. Portanto, a fórmula é MgO. Eu divido por 2. Vamos lá. Alumínio e nitrogênio. Faz a regra de escorrega. Al3N3. Toda vez que der para simplificar, a sua obrigação é simplificar. Isso garante, quando você faz a regra de escorrega, que a carga total positiva seja igual ao número de cargas totais negativas. Assim, a carga do composto iônico sempre vai ser zero. Tá? O total de elétrons cedidos é sempre igual ao total de elétrons recebidos. Portanto, ou seja, todo composto iônico é eletricamente neutro. Então, aquela brincadeira de regra de escorrega simplesmente é uma forma mais rápida de você deixar o composto eletricamente neutro. Essa forma de fazer o exercício eu costumo passar para quem está lá no primeiro colegial, no 9º ano, para entender o que está acontecendo. Para o pessoal que está no terceiro curso, que precisa de agilidade para resolver os exercícios, eu passo aquela dica da regra do escorrega. Mas, vamos lá. Estamos em casa, de quarentena, precisa assistir a aula de novo? Manda bala. O sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro tem 7 na camada de valência. Eu faria a regra do escorrega, o sódio mais 1, Cl menos 1, faria a regra do escorrega, NaCl. Mas, essa parte que eu estou pegando é para ver justamente o que está acontecendo. Tá? O sódio está dando o elétron para o cloro, ficando positivo, e o cloro que ganhou o elétron ficando negativo. Tá? Se você ver a distribuição eletrônica do sódio agora, percebe-se que ele terminava com 3s1. Ele perdeu o elétron, ficou com 2p6. Se você observar, ó, ele tem 8 elétrons na camada de valência, então ele está estável. O cloro terminava com p5, ele ganhou um elétron e ficou com p6, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, também está estável. Ambos adquirem configuração eletrônica de gases nobres. Tá? Assim, eles ficam estáveis. Aqui é o que costuma, tá, dar dor de cabeça para o aluninho. É chamado de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. É mais comum no vestibular aparecer nos compostos covalentes, mas eu posso fazer também nos compostos iônicos. A regra é a mesma. Eu coloco o símbolo do elemento e o número de elétrons que ele tem na camada de valência. O sódio, ele tinha 1, ele perdeu 1, então ficou sem nada. O cloro tinha 7, ganhou 1, ficou com 8. Então, essa é a fórmula eletrônica, tá, do cloreto de sódio. Lembra que fórmula eletrônica também é conhecida como estrutura de Lewis, são sinônimos. Agora vamos fazer essa mesma ligação, esse mesmo estudo, só que ao invés de ser com o cloro, vamos fazer com o enxofre. Tem um sódio, ele vai doar esse elétron para poder ficar estável para o enxofre. Doou o elétron. O sódio ficou estável, mas o enxofre não, ele ficou com 7. Sugestões? Coloco o outro sódio, que tem aquele outro elétron livre. Ele vai doar aquele elétron, agora sim, o enxofre está estável e os dois sódios também estão estáveis.
Eles perderam aquele elétron, portanto ficaram estáveis, com 8 na camada de valência. Nossa brincadeirinha, o sódio doou o elétron, ficou positivo, o outro sódio doou o elétron, ficou positivo, o enxofre recebeu os 2 elétrons, ficou 2 menos. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do Na+, vocês percebem que ele tem 8. Se fizer a distribuição eletrônica do enxofre 2-, do sulfeto, também percebe que ele tem 8. Eles estão estáveis. Então a fórmula do composto iônico entre eles é Na2S. Eu precisei de 2 sódios para conseguir estabilizar o enxofre. Então, ou você usa a regra de escorrega, ou vai doando os elétrons até estabilizar. Os dois caminhos estão certos. É claro que a regra de escorrega, você ganha tempo na resolução. Aqui também é possível notar que o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Alumínio e oxigênio. Vamos fazer então essa transferência eletrônica. Pronto, estabilizou o oxigênio, mas o alumínio não, ele precisa perder mais um. Provavelmente então preciso de outro oxigênio. Fiz aquela doação de elétrons. O alumínio ficou estável, mas o oxigênio não, ele precisa de mais um elétron. Portanto, eu ponho mais um alumínio. Faço a doação. Pronto, o oxigênio ficou estável, mas o alumínio não. Provavelmente eu vou precisar de outro oxigênio. Faço essa doação de elétrons. Pronto, todo mundo ficou estável. Cada alumínio perdeu 3 elétrons e cada oxigênio ganhou 2 elétrons. Perceba que o número de elétrons cedidos é igual ao número de elétrons recebidos. Portanto, o composto é eletricamente neutro. Essa é a fórmula de Lewis. Não é comum aparecer no vestibular para moléculas, para estruturas iônicas, mas se aparecer você já sabe. É difícil entender o que acontece com o hidrogênio, tá? Ele fica estável com 2, é por isso. Então, ficando com 2 na camada de valência, ficando com 2 elétrons, o hidrogênio também se estabiliza. Acontece isso, ó. O metal vai doar o elétron para o hidrogênio. Nesse caso, ocorreu a doação? Sim, ocorreu. O hidrogênio está estável? Sim, está estável. Mas o alumínio não. Eu preciso colocar outro hidrogênio para receber esse elétron. Não ficou estável ainda o alumínio, preciso colocar outro hidrogênio para receber esse elétron. Pronto. Agora o alumínio ficou estável, o hidrogênio ficou estável. Vou precisar de 3 hidrogênios para um alumínio. O hidrogênio fica estável com 2 elétrons, porque sua camada de valência se assemelha à do gás nobre hélio. Fechamos esse comecinho. Agora a gente vai falar das características dos compostos iônicos. Tá? Muitas vezes o exercício, além de pedir a fórmula do composto, pedir que tipo de ligação que ocorre, você tem que falar de algumas características. Portanto, aqui é necessário que você leia novamente para guardar as características dos compostos iônicos. Então vamos lá. O cloreto de sódio, fórmula iônica do NaCl, principal componente do sal de cozinha. Se ampliássemos um daqueles cristalzinhos do sal presentes num saleiro, veríamos que um amontoado de íons Na+ e Cl-, chamado retículo cristalino, ou reticulado cristalino. Os compostos iônicos têm uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, o metal quer doar elétrons e o metal quer receber elétrons. Se essa diferença na eletronegatividade for maior do que 1,7, a ligação é considerada iônica. Se essa diferença de eletronegatividade, ela for menor do que 1,7, é considerada uma ligação covalente. Então, quanto mais próximo de 1,7, saiu lá de 4, vai chegando em 1,7, vai diminuindo o caráter iônico e vai aumentando o caráter covalente da ligação. Primeira característica que seria interessante vocês guardarem, Os compostos iônicos formam retículos cristalinos. Segunda característica, os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando fundidos ou em solução aquosa, dissolvidos em água.
Características dos compostos iônicos. 3. Eles possuem pontos de fusão e ebulição elevados. Então, para você conseguir queimar, tá, algum composto iônico, você precisa de altíssimas temperaturas para poder fundir ele, tá? Ou para transformar ele em gás. Ele tem altíssimas temperaturas de fusão e ebulição. São duros e quebradiços. Então, os compostos iônicos, coloquei alguns desenhos para vocês, bem bonitinhos, tá? Eles são duros, tá, e quebradiços. Se você pegar um martelo e bater no cristalzinho, apesar de ele ser duro, ele vai quebrar. E todos os compostos iônicos, tá? Quinta característica, todos os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente. Sabendo disso, tá, das características de como formar o composto iônico, nós temos exercícios para brincar. Exercício da PUC. O bromo, único halogênio que nas condições ambientes se encontra no estado líquido, formado por átomos representados por Br 8035, apresenta quantos elétrons na camada de valência? Então tem que fazer distribuição eletrônica. Aí eu vou descobrir que na distribuição eletrônica termina com 4p5. Alguns jovens distraídos vão gritar aí, ó, forma 5, tem 5 elétrons na camada de valência. Não é 5, jovem. Camada de valência é a quarta camada. E na quarta camada eu tenho 2 elétrons no subnível S e 5 elétrons no subnível P. Portanto, o bromo tem 7 elétrons na camada de valência. Apresentamos a seguir alguns átomos de íons. Assinale aquele que são estáveis. Então, eu vou precisar olhar a tabela periódica e verificar. Tá? O lítio, ele é estável? Será que ele tem 8 elétrons na camada de valência? Provavelmente não. Será que ele tem 2 elétrons na camada de valência? Provavelmente não. E o lítio? O lítio mais significa que ele perdeu um elétron. Ele tinha 1 na camada de valência, perdeu um elétron, virou lítio mais. Está estável. Tá? Vamos fazer isso para todos. O que a gente vai descobrir depois de fazer isso para todos? Tá? O argônio já é um gás nobre, portanto já está estável. O cálcio 2+, ele doa 2 elétrons. Tá? Doando 2 elétrons, ele fica estável também, por isso o cálcio 2+ é estável. O hidrogênio sozinho não é estável, ele tem 1 e ele quer ficar com 2. O flúor sozinho não é estável, ele tem 7 e quer ficar com 8. O hidrogênio menos 1, tá, significa que ele ganhou 1 elétron. E isso aí é muito interessante. Por quê? Porque o hidrogênio fica estável se ganhar 1 elétron. Tá? Então, o H- existe. O Cl, o cloro, tem 7 na camada de valência, não está estável. Agora, o cloreto tem 8 na camada de valência. O cloreto, sim, está estável. Então, peguem aqui as alternativas corretas. Nós vamos parar aqui, tá? Para não ultrapassar os 30 minutinhos de aula. E a gente faz mais vídeos com exercícios e mais teoria para vocês. Muito obrigado pela atenção.